Pessoal, nós estamos aqui hoje com o nosso amigo, parceiro, Eduardo Bolsonaro, e vamos bater um papo sobre PEC 308. Deputado, um prazer estar aqui conversando hoje com você, né, Eduardo Bolsonaro, nosso amigo. Primeira pergunta, deputado. Qual a sua visão sobre o sistema penitenciário no Brasil e no Distrito Federal? A gente sabe que as condições dos presídios nacionais não são das melhores. E como eu estava falando aqui, a minha preocupação, quando você coloca uma melhor estrutura nesses presídios, a minha preocupação é com a vida dos agentes penitenciários. Eu confesso que para o criminoso, eu acredito que ele tem que sofrer um castigo mesmo, porque para ele estar ali, muita coisa ele já fez, e uma cana braba a gente sabe que só pega através de uma reincidência. Então, na verdade, eu espero muito mais um feedback de vocês para falar como eu devo agir aqui, qual o caminho que eu devo seguir. Eu falo lá com o Grandolfo, lá de São Paulo também, agente penitenciário. Ele elogia muito a questão da automatização dos presídios em São Paulo. Então, se tiver oportunidade, usar esse tipo de experiência que vocês têm e tentar levar, por exemplo, ao ministro da Justiça, que tem o poder da caneta para fazer muita coisa. Segunda pergunta. A criminalidade constante no país chegou a níveis alarmantes. Como exemplo, temos hoje no DF cerca de 15 mil presos no sistema penitenciário e 8 mil presos no regime domiciliar. Qual a solução para a diminuição da superlotação nas unidades prisionais? A gente fala muito na questão de educação, né? Só que o político brasileiro ele pensa em eleição. E como a educação não dá retorno, a cada 4 anos você tem uma eleição, a gente acaba tendo uma politicagem com relação a isso. A gente tem que entender que quando o problema acaba no presídio, quando acaba com a polícia, é porque antes a família falhou, a igreja falhou, o controle social falhou, a escola falhou, e aí essa pessoa deságua na criminalidade. Então, se a gente quiser resolver lá na base, tem que ser através de uma educação. Se eu pudesse, eu colocaria um sistema muito mais parecido com o que deu certo na escola lá de Manaus. Também temos em Goiás a militarização dessas escolas. A escola de Manaus, por exemplo, era a pior escola do estado do Amazonas e se transformou na 4ª melhor. É porque o militar é bom? Não. É porque na vida militar, naquele caso ali, policiais militares é que tomaram a direção da escola, há uma disciplina. O aluno não pode fazer o que ele quiser, ele tem que estudar. Ele reverencia aquele aluno que é o 01. E hoje em dia o que a gente vê nas escolas é o aluno que é o 01, é o CDF, é o que é o zoado, enquanto que o malandrão é aquele que fuma maconha durante as aulas. Então, se a gente reverter isso, a gente vai conseguir melhorar com certeza a ponta, que é a segurança pública. Perfeito. Deputado, o senhor é da carreira policial, é agente da Polícia Federal, e nós temos hoje, no Brasil, implantado a audiência de custódia. Nós queremos saber o que o senhor pensa a respeito da audiência de custódia no Brasil. Primeiramente, só para o pessoal entender, a audiência de custódia foi uma medida do Conselho Nacional de Justiça que passou por cima aqui do Congresso Nacional. E por que passou? Porque somos nós, deputados, que temos que legislar com relação a processo penal, mas o CNJ ignorou isso e fez a audiência de custódia. O que é a audiência de custódia, meu caro? O preso em flagrante, em 24 horas, vai se reunir com um juiz, um defensor, um promotor, ou seja, todas essas pessoas elas vão parar tudo o que elas estão fazendo para se reunir com o preso, para ver exclusivamente se a polícia o tratou bem ou se ele foi torturado, etc. E de quebra, os juízes, com a sua política desencarceradora, pensando que os presídios estão lotados e coitadinho do preso, né, não pode mandar ele para o presídio lotado, eles acabam canetando e colocando aquele preso em flagrante para responder aos seus processos criminais em liberdade. O que acontece? Esse preso não vai para o presídio, ele vai para a sociedade. Então, seu João, dona Maria, quando você tem a sua vendinha roubada pela 10ª vez e deu a sorte do policial prender aquele cara amanhã, muito provavelmente, vai estar te visitando de novo. E o policial que prendeu ele, talvez, vai responder por tortura, o que tem sido muito comum. Já há, Paulo, inclusive, um estudo que diz que mais de 60% aumentou nas corregedorias policiais, em mais de 60%, denúncias contra os policiais por questão de tortura. E aí, o que eu, humildemente, aqui como um dos 513 deputados fiz? Fiz um projeto de lei para a gente acabar com qualquer possibilidade de colocar audiência de custódia no nosso Código de Processo Penal. A gente sabe que a lei demora. Ato contínuo. Criei um projeto de decreto legislativo, um PDC, né? Um projeto de decreto legislativo para assustar
esse decreto do CNJ. Então entendam como é imprescindível você ter uma boa presidência da Câmara dos Deputados. A gente está falando aqui de muito poder. Se nós seguíssemos tendo um presidente do PT, como por exemplo Arlindo Chinaglia, ou como outros que já tivemos no passado, presidentes notoriamente de esquerda, a gente não conseguiria colocar, ano passado, a questão do assassinato de agentes de segurança pública, aí inclusos os agentes penitenciários, como sendo um crime hediondo. O pessoal falava muito mal do Eduardo Cunha. Eu sei que ele tem os problemas dele, e não o defendo. Ele vai ter que responder. E ninguém vai fazer passeata para passar a mão na cabeça dele. Agora, como presidente da casa, tem que ser dito que era um excelente presidente. Circula na Câmara Federal uma proposta de emenda constitucional de número 308 de 2004 que cria a Polícia Penal. Todos os agentes penitenciários passariam a ser policiais penais, assim como foi feito nos moldes da PRF. Qual a sua opinião sobre a Polícia Penal? Eu vejo com muitos bons olhos, Paulo. Me explico o seguinte. Se a gente colocar a Polícia Penal no artigo 144 e ela ter o tratamento devido ali de polícia, ela vai poder desafogar a Polícia Federal, a Polícia Militar e todas aquelas polícias que hoje em dia fazem o trânsito do preso para o presídio ou do preso para a justiça, quando ele tem que participar de alguma audiência. A Polícia Penal ela vai vir a desafogar as outras polícias também na questão investigativa, fazer um grampo, pegar ali o criminoso que está tendo o celular dentro da cadeia para comandar o tráfico, ou a violência toda, né, fora do presídio, para a gente poder muito bem combatê-lo. Então é dar poderes para quem quer trabalhar, poder trabalhar. E a sociedade vai agradecer muito. Quem hoje em dia que não é revoltado, falando, mas o cara consegue ter celular dentro da cadeia, ele faz o que ele quiser, tem isso, tem aquilo. Meus caros, a PEC 308, ela dá uma esperança para a gente acabar com esse tipo de conduta que a gente tem hoje nos presídios. Agora, os agentes penitenciários precisam de uma lei para agir. Eles só podem fazer alguma coisa se houver uma previsão legal. É o contrário do cidadão. Só para falar rapidinho de um direito administrativo. O cidadão pode fazer tudo, salvo aquilo que está proibido em lei. Para os funcionários públicos é o contrário. Ele não pode fazer nada, salvo aquilo que a lei lhe permitir. Então vamos dar condições de que eles possam trabalhar, de que eles possam também combater os crimes, pois eles sofrem tanto quanto as polícias nessas questões de segurança pública. Reforçando a ideia de polícia penal, o Senado Federal recentemente, na pessoa do senador Cássio Cunha, propôs outra PEC, de número 14 de 2015. Essas duas emendas, fatalmente, elas irão ser apensadas uma na outra, né? O senhor acha que é possível se criar uma maioria no Congresso e chegarmos a uma vitória, a uma conquista dessas emendas, criando definitivamente a Polícia Penal? Eu sou da área policial, mas eu sou policial federal. Quando a gente fala de agentes penitenciários, são os senhores que a gente tem que ouvir. É claro, a gente não vai fazer tudo que os senhores quiserem, porque aqui são diversos outros interesses, são diversas outras categorias representadas, e a gente tem que ter, com certeza, um debate. Mas, como eu falei, cabe o feedback dos senhores para a gente articular essa maioria. Os deputados aqui, com certeza, a maioria não é da área de segurança pública. Então, se vocês falarem com os deputados da área de segurança pública, a gente tem muito mais know-how e muito mais, vamos dizer assim, moral para chegar e tratar com os outros deputados aqui da casa para convencê-los de que é um bom projeto e tem que ser aprovado. Isso aí é uma questão só de articulação. Sistema penitenciário é caso de polícia ou de ressocialização? Quem acredita muito em ressocialização pode adotar um vagabundo. Tá cheio aí na rua aí. A audiência de custódia está colocando um monte na rua. Basta você pegar ele e levar ele para trabalhar. Para ser seu colega de trabalho, para ser seu funcionário. Mas eu não vejo ninguém dando esse exemplo. Aí todo mundo fala, mas você quer voltar aos tempos medieval, não sei o que e tal. Prezados, eu só quero o seguinte. Eu não sou a favor de que a vítima sofra mais do que o criminoso. Então, para mim, o criminoso é que tem que pensar nessa questão. Se você não quiser parar num presídio superlotado, que não roube, que não furte, que não estupre, que não faça nenhum crime. É simples. Se você trabalhar, você não vai parar lá. Crime é opção. Crime, meus caros, não tem nada a ver com pobreza. Se crime tivesse alguma relação com pobreza, a favela só ia ter vagabundo. E a gente sabe que essas comunidades é uma minoria ali que se inclina para o tráfico de drogas. Então a gente tem que parar com isso. E parar de sentir pena desse tipo de pessoa, porque eles não têm pena de nós. Se ele quiser ir para o presídio
Se ele tiver que ir para um presídio e sair de lá e botar a mão na consciência de que ele tem que trabalhar e etc., que bom para ele. Se ele voltar a cometer crime, ele tem que saber que ele vai passar o resto da vida dele na cadeia. Se ele não temer uma pena grave, ele vai continuar deitando e rolando. E nós aqui, os bobalhões aqui que vivemos nessa sociedade, é que vamos pagar com isso. Pagar com a vida dos nossos filhos, pagar com o nosso salário suado, que depois ele vai chegar lá amanhã para roubar o seu carro. Então, o recado é esse. Vagabundo só respeita o que ele teme. Deputado, qual a sua opinião sobre privatização de unidades prisionais no Brasil? Perfeito. Eu estou formando a minha opinião. Em princípio, eu creio que essa questão da privatização, quando a gente fala de segurança pública, não é uma questão meramente comercial. Estou conversando aqui com agentes penitenciários que podem me dar mais subsídios e podem conversar melhor com vocês com relação a isso. Mas só para dar uma pincelada bem rápida. Imaginem os senhores uma organização criminosa como o PCC, o Comando Vermelho, ADA, TCP, enfim. Uma organização criminosa dessas, como o próprio nome já diz, né, uma organização, eles conseguirem vencer uma licitação dessa de presídios. Como é que seria a vida de um Marcola, de um Beira-Mar? Será que eles conseguiriam ter uma fuga fácil? Será que seria facilitada uma fuga? Será que eles dariam todas as condições de trabalho para que os agentes penitenciários pudessem bem desempenhar o trabalho deles? Então a gente tem que pensar, porque não é uma questão só financeira, não é só uma questão de ver quanto que o Estado vai economizar com isso. Mas a gente ver que isso daí faz parte daquele Estado mínimo, onde a gente está falando da segurança pública, onde há interesse da criminalidade. Então é um assunto que tem que ser debatido, mas em princípio eu me posiciono contrário a essa privatização dos presídios. E por fim, deputado, queremos saber se os agentes penitenciários do país poderão contar com seu apoio dentro da Casa do Povo. Sim, a PEC 308 eu acredito que é a maior bandeira dos senhores hoje. Já conta com meu apoio irrestrito. Ela está prontinha para ser votada, assim como diversos outros projetos. Mas, se os senhores virarem as costas para o Congresso Nacional, com certeza não passará. E os senhores seguirão essa vida dos senhores, onde não é a ideal com relação à condição de trabalho. Agradecemos imensamente a oportunidade da entrevista. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado, Paulo. Eu é que agradeço aqui esse bate-papo. Nos bastidores também, aproveitando um pouquinho do conhecimento da área dos presídios, que, como eu disse, não é a minha área. E se Deus quiser, em breve, vou estar acompanhado aqui do Paulo e dos colegas dos agentes penitenciários, visitando alguns presídios aqui em Brasília. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Tudo de bom. Um abraço.